Então, muito boa tarde a todos. Pedimos desculpas aí pelo atraso, né? Houve algumas intercorrências. Hoje a gente tem a apresentação do aluno do mestrado do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação, André Luiz Pinto da Silva, né? O André, para quem não sabe, o André é médico ortopedista, né? Vem desenvolvendo sua atividade profissional, principalmente com questões relacionadas ao membro superior e mais particularmente ao ombro há bastante tempo, né? Inclusive como cirurgião. E o projeto de mestrado dele envolve exatamente a gente compreender um pouco melhor, né, como que se dá o desempenho em uma série de tarefas de alcance, preensão, nestes pacientes, né, que apresentam lesões específicas da articulação do ombro. O André, como todos sabem, né, tem vários orientadores, né? Então, tem a professora Anaele que está presente, o professor Diogo Simões, eu, a professora Silvana, né? Está tendo a ajuda também da Fernanda Barbosa, aluna do mestrado na coleta de dados. E hoje o André trouxe esse artigo que trata de aspectos bastante interessantes e inclusive relacionados a uma técnica que a gente tem tido a oportunidade de desenvolver junto com a professora Anaele lá no Laboratório de Neurofisiologia Cognitiva lá no ICB, né, que é a estimulação magnética transcraniana. Então, nesse sentido, caso alguém não tenha, tenha qualquer dúvida, por favor, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, né, e tirar, enfim, as dúvidas, né, para que a gente possa, enfim, tornar a apresentação mais clara e mais interessante para todo mundo. André, obrigado, fica à vontade. Ok. Obrigado. Bom, eu trouxe para a gente debater aqui esse trabalho que eu achei bem interessante. Foi publicado agora, aceito em março de 2021, avaliando a posição do ombro e destreza da mão, a interferência disso, se interfere ou não a estabilidade e a inibição intracortical de músculos nas mãos. Então, quer dizer, interferência da posição do ombro e da habilidade interferindo na ação de músculos das mãos, tá? Primeiramente, a gente tem que falar alguma coisa sobre o movimento do membro superior, né? O movimento ele é coordenado, tá? E ocorre um acoplamento funcional entre as articulações do ombro e da mão. Então, na verdade, o movimento é em conjunto, tá? É um grupo de neurônios, né, motores que comandam em conjunto o ombro, o cotovelo e mão, tá? A maioria dos axônios dos neurônios córtico-espinhais descendentes e axônios rubro-espinhais, elas terminam em combinações de músculos punho-dedo e ombro-cotovelo, tá? E uma grande proporção do controle motor descendente codifica os músculos do ombro e da mão como unidades funcionais integradas. Aí do lado aqui eu só coloquei um esquema, né, para poder demonstrar mais ou menos como isso funciona. Então, uma série de neurônios do córtex motor, né, os tratos espinotalâmicos, tá? Esses tratos, esses neurônios, eles têm interligação também no cerebelo, né, embora não esteja desenhado exatamente nesse diagrama, tá? Ocorre a decussação das pirâmides, o cruzamento dos tratos, né, no bulbo, e esses tratos, esses axônios descem pela medula espinhal para fazer contato com o neurônio motor inferior, tá? Bom, os estudos de estimulação magnética transcraniana, eles mostram um acoplamento entre grupos musculares distantes, né, como o ombro e mão, por exemplo, mas funcionalmente relacionados no membro superior, tá? Músculos do ombro e mão são acoplados dependendo da tarefa e também são acoplados em repouso, como já foi revelado por vários trabalhos aí. As mudanças do estado de repouso, né, e excitabilidade córtico-motora podem refletir esses padrões de atividade preferidos para as articulações ombro-mão nesses circuitos, tá? Só para ilustração, coloquei um desenho aqui mostrando como funciona a estimulação magnética transcraniana. Então, uma ampola, né, um transdutor é colocado numa região do córtex motor, isso produz um potencial motor, né,
perdão, produz esse impulso eletromagnético, um pulso elétrico, estimulando esses neurônios aí e conduzindo esse impulso até os músculos da mão aí. A captação desse impulso elétrico, desse impulso nervoso, ela é medida através de sinal de eletromiografia. Só um comentário, né, André, só para complementar, né, é que esse sistema, né, quer dizer, você faz um posicionamento sobre o córtex motor primário e normalmente a gente pode estar usando um sistema de neuronavegação ou mesmo uma touca, mais simplesmente, né, onde a gente pode tentar, a partir daí do posicionamento da bobina, né, e de respostas que eventualmente apareçam em músculos-alvo, identificar o melhor local para a aplicação daquele estímulo, né? Então, é interessante, acho que mencionar, quer dizer, ali a ideia é de ter a medida num músculo específico da mão, mas a gente pode fazer simultaneamente também em outros músculos do antebraço, do braço, do ombro, enfim, né, na medida que tenhamos aí mais canais, é possível fazer essa, e aí você aplicando um estímulo, né, é possível que a gente identifique respostas, né, como tá presente na imagem, que é o potencial evocado motor. Né? Então, essa resposta ela tem um formato específico, ela tem um tempo, né, para que ela chegue também, que é o que a gente chama de latência. Então, é uma informação bastante importante aí que dá, né, noções de como que essa via córtico-motora ela está se comportando, né? Pode andar. A Anaele quer complementar alguma coisa? Não, eu vou falar um pouco disso aí também. Tá, então tá ótimo. Desculpa, é que como você mostrou a imagem. Tá, beleza. Então, essas mudanças do estado de repouso na excitabilidade córtico-motora podem refletir quais os padrões de atividade preferidos para as articulações ombro-mão nesses circuitos neuronais. O processo de inibição intracortical é crucial para moldar como é que vai ocorrer essa produção cortical local, especialmente para tarefas motoras finas. Tá? E ainda há poucos dados abrangentes em humanos sobre os mecanismos intracorticais excitatórios, de inibição ou de facilitação que estão subjacentes a esse acoplamento aí do ombro-mão. E ao lado de um acoplamento neuroanatômico entre as articulações ombro-mão, a destreza ela influencia também na excitabilidade dos músculos da mão. Tá? Então, nesse desenho que eu procurei colocar, né, inicialmente o impulso de um neurônio motor do córtex motor primário, né, ele passa por vias aí através do cerebelo, né, e retorna também ao córtex para modular uma resposta, uma intensidade de resposta. Então pode ocorrer um processo de inibição também, para evitar excesso de estímulo dos neurônios e um movimento desastrado, um movimento exagerado, por exemplo. Tá? O objetivo do trabalho, eles testaram em adultos saudáveis e neurologicamente intactos como é que a mudança na posição do ombro afeta esse controle córtico-motor e intracortical de músculos extrínsecos da mão e intrínsecos da mão no membro superior dominante e no membro superior não dominante. Nos materiais e métodos, 12 indivíduos adultos destros participaram do estudo. Eu coloquei a interrogação, depois vocês vão ver uma tabela do trabalho por quê. A média de idade foi de 51 anos e a variação, indivíduos variando aí de 25 a 74 anos. A destreza deles foi determinada pelo formulário de Edimburgo, tá? Segundo Oldfield. Os critérios de inclusão, idade entre 18 e 90 anos e a capacidade de realizar as tarefas do estudo. É claro que somente aqueles indivíduos que concordaram em assinar o termo de consentimento livre informado. E os critérios de exclusão, caso o indivíduo tivesse alguma contraindicação para estimulação magnética transcraniana, como histórico de convulsões, objetos metálicos no crânio, ou no globo ocular, marca-passo, gravidez, né? Ou então deficiência neurológica conhecida ou uma lesão ortopédica conhecida nas articulações do membro superior. O desenho e tarefa do estudo, os indivíduos foram avaliados numa única sessão,
foi feita a estimulação magnética transcraniana de pulso único ou então de pulso pareado. Isso foi usado para produzir potenciais evocados motores, os MEPs, né, de 4 músculos do membro superior. O extensor comum dos dedos, né, que está no antebraço, o flexor superficial dos dedos, também no antebraço, são extrínsecos da mão, e 2 intrínsecos da mão, o abdutor curto do polegar e o primeiro interósseo dorsal. Foram avaliados o membro superior direito e esquerdo, e as posturas, essas medidas foram feitas também com os braços com posturas em adução horizontal e depois em abdução horizontal, conforme desenhos que a gente vai ver agora. Tá? Esse é um esquema, seria uma visão superior, o indivíduo foi colocado numa cadeira, sentado numa posição confortável, né, e o braço, o membro a ser avaliado, foi colocado num suporte, um suporte articulado, que mantinha o cotovelo em flexão de 90 graus e o punho e a mão completamente apoiados sobre uma almofada. Tá? A diferença aí reside no fato, primeiro, o indivíduo foi avaliado com o braço em adução, uma adução do braço em relação ao tronco, na letra A, tá? E na letra B, o indivíduo foi avaliado com o braço na posição em abdução, tá? Então, as posições padronizadas foram essas duas aí. Bom, a estimulação magnética transcraniana foi obtida em 2 posturas do braço, conforme nós vimos aí, tá? Características de estímulo e resposta após estimulação de um pulso único com 90, 110, 130 e 150 do limiar motor de repouso. E foram feitos protocolos de facilitação intracortical, vou falar um pouquinho depois disso aí. Facilitação intracortical, inibição intracortical curta, inibição intracortical longa. Foram usados para examinar fisiologia córtico-motora, para avaliar facilitação ou inibição no córtex motor. Tá? Só puxei um parênteses aqui, eu peguei, isso aqui não estava no trabalho, eu procurei no Google, né, para poder entender também o que é inibição e facilitação intracortical. Tá? Então, nesse desenho esquemático aí, a gente está vendo o seguinte, pulsos magnéticos foram feitos. Tá? No primeiro caso, apenas um pulso magnético foi feito, né, administrado pelo registro do potencial evocado no motor. Quer dizer, esse pulso produziu um potencial lá embaixo no músculo motor. Tá? No segundo exemplo, né, o que acontece? Aquele pulso, estímulo teste, né, ele foi precedido por um estímulo controle, tá, de menor intensidade. Então, existem aqui alguns fatores, a intensidade desse estímulo controle, né, que pode interferir, e também esse intervalo de tempo, né, esse intervalo entre os 2 pulsos também pode interferir. Então, o estímulo controle, dependendo da intensidade e do intervalo de tempo, ele pode interferir no estímulo teste aí, tá? Nesse desenho aqui, nós pegamos três músculos, tá? Isso não é um exemplo, isso não foi feito exatamente nesse trabalho, é um exemplo só para a gente poder entender. 3 músculos aqui, reto do abdômen, vamos prestar atenção nesses 2 aqui, no bíceps braquial e no abdutor curto do polegar, tá? Bom, olha só. No primeiro caso, um pulso único, né, no exemplo aí 3, no B1, fez o estímulo tanto do bíceps como do abdutor curto do polegar, né? Na segunda linha, do B2, tá? Nós usamos pares de pulsos, tá? E veja bem que no B2 ocorreu o quê? Ocorreu um processo de inibição, né? Olha só, uma inibição intracortical, tá? Dos músculos bíceps braquial e do abdutor curto do polegar. Então, neste caso, esse pulso de controle, só voltando aqui um pouquinho, dá licença. Esse estímulo controle, né, ele foi aplicado aí em 2 milissegundos apenas, tá? Com 2 milissegundos de diferença em relação ao estímulo teste. Então, no caso, o estímulo controle, ele serviu para inibir a ação
neurônio motor primário, no córtex motor, lá em cima no cérebro, tá? No segundo caso, no terceiro caso, no B3, o estímulo controle foi disparado 15 milissegundos antes do estímulo teste. Né? Então, neste caso, ele não inibiu, ele fez uma facilitação, porque a gente percebe que o sinal captado lá no músculo ele foi maior. Aqui, ó, só ver se destaca aqui. O sinal captado na ação muscular, né, foi maior do que o sinal de um pulso único. Então, neste caso, o estímulo serviu para facilitar a ação cortical. Foi um processo de facilitação intracortical. Não sei se deu para entender. Tudo bem? André, só uma complementação, né, se tiver, que esse pulso que precede, ele é comumente também denominado como estímulo condicionante. Então você aplica o estímulo para evocar, né, um efeito no estímulo propriamente dito, né? Então essa palavra condicionante, né, ou não lembro se tem alguma outra expressão, Anaeli. O condicionante eu vi também. Tem sim. Em geral a gente usa condicionante. O estímulo teste também é usado na literatura, mas em geral nos guidelines é condicionante, né, Marquinhos? Sim, sim. Não sei se você vai comentar sobre a questão do limiar motor, André, é porque às vezes assusta um pouco. Você vai falar? Eu acho que eu vou falar. Acho que sim, fala. Tá bom, então tranquilo. Não, é só por conta dos percentuais para que se entenda também por que aqueles valores, né? Então, mas esse tipo de protocolo é interessante, né, comentar que é muito usado, né, de você dar um pulso que vai, né, quer dizer, interferir no pulso subsequente, que é o estímulo que vai efetivamente, exatamente, que vai evocar a resposta. Uhum. Em relação à medição dos sinais, né, eletromiografia. Os eletrodos de eletromiografia de superfície foram colocados em 5 músculos no membro superior direito e esquerdo. Né? Então, como nós vimos aí, extensor comum dos dedos, flexor superficial dos dedos, abdutor curto do polegar, primeiro interósseo dorsal e o deltoide médio. Tá? O extensor comum dos dedos e flexor superficial dos dedos são músculos extrínsecos que são importantes na mão, necessários para uma preensão estável, para abertura da mão também, para as funções de alcance e preensão. Deltoide anterior e o deltoide médio são músculos chaves para a elevação ou abdução do braço, que é acoplada em termos de espaço-tempo com a abertura da mão, na atitude de alcançar e agarrar. Tá? Abdutor curto polegar e primeiro interósseo dorsal foram selecionados porque são músculos intrínsecos chaves da mão, são importantes para estabilizar uma apreensão de precisão de toda a mão com a estabilização do punho fornecida pelos músculos extrínsecos aí. Tá? Os participantes mantiveram seus ombros relaxados durante o teste para que o braço permanecesse absolutamente sem carga. Os músculos foram localizados em posições de eletrodos confirmados de acordo com o Perotto. Bom, só uma curiosidade, eu fui olhar o Atlas do Perotto, eu até baixei. Achei curioso o seguinte fato: foi feita a eletromiografia de superfície, mas o Atlas do Perotto, para quem não conhece, ele localiza os músculos para eletromiografia por agulha. Tá? Eu não entendi muito bem isso, não. Tá? Não sei porque eles não seguiram recomendações do CNAM ou do Atlas do Barbeiro aí, tá? Os sinais de eletromiografia foram amplificados, foram filtrados, passa banda de entre 3 a 10 kHz, foram amostrados a 10 kHz, tá? O equipamento, né? E armazenados no computador pessoal para uma análise offline usando um software próprio. Aí. Sobre a estimulação magnética transcraniana, foi utilizado de pulso único ou pareado, foi aplicado sobre o córtex motor esquerdo e depois no direito, usando esse equipamento que está ilustrado, tem um Mag Pro X100 com estimulador magnético e Mag Option e uma bobina em forma de 8. Né? Só de curiosidade, né? Eu fui pesquisar sobre os tipos de bobina. A bobina em 8 parece que ela dá um sinal, ela induz um campo elétrico bem mais localizado, né? Bem mais pontual do que a bobina circular.
Marco, você me corrige se eu estiver falando uma bobagem enorme aqui, tá? Não, não, exatamente isso. Ela normalmente é recomendada, né? E é aquela que, inclusive, né, a gente utiliza bastante para, né, tentar estimular alvos mais específicos, então representação da mão, Uhum. né? Embora também a circular seja utilizada com objetivos um pouco, né, distintos, assim. Ok. Bom, foi feita a neuronavegação usando o modelo de varredura de ressonância magnética. O equipamento, eu consegui uma foto aproximada dele, é o BrainSight, né? Foi usado para registrar a posição da bobina correspondente ao ponto de acesso motor e garantir esse posicionamento consistente da bobina, tá? Usado para estimulação magnética transcraniana. Também acho que é importante comentar, isso aí é só para ajudar a saber onde que você está com a bobina, né? Local Então, aproximado. Uhum. exatamente. Então, lá no laboratório, né, no laboratório de neurofisiologia, o que que a gente faz? A gente consegue olhar, tem uma cabeça simulada do sujeito e a posição da bobina. Então, a gente tem um feedback visual de onde que a gente está apoiando a bobina. Quando a gente encontrou o local mais adequado para fazer estimulação, o sistema ele guarda aquilo na memória dele. Então, quando a gente vai reaproximar a bobina, né, se a gente afasta a bobina e vai reaproximar, ele tem, digamos assim, um contorno, né, suave da bobina, que a gente consegue posicionar exatamente no mesmo local, se não exatamente com um erro muito pequeno. Então, isso ajuda a garantir que você está sempre estimulando no mesmo local, né? Então, esse é um sistema bem mais caro, né? É um sistema que eu não sei se ele é magnético também ou por câmera, se eu não me engano. Acho que ele é por vídeo. Mas, enfim, é algo que ajuda bastante. Essa bobina foi mantida tangencialmente ao couro cabeludo, no ângulo de 45 graus, para induzir uma corrente elétrica no córtex na direção posterior anterior. O ponto motor foi escolhido como o local no couro cabeludo que produz a maior amplitude de pico a pico dos potenciais evocados motores no primeiro interósseo dorsal, com o braço mantido numa posição padronizada, colocado na frente, na mesa em frente dos participantes. O potencial motor evocado, né, no primeiro interósseo dorsal produziu de forma mais consistente, né, os MAPs pico a pico máximo para os 4 músculos, por isso que ele foi escolhido. Em relação à coleta de dados de pulso único e pareado, o potencial motor evocado em resposta à estimulação de pulso único foi coletado registrando as respostas de 10 pulsos com a cada 90%, 110%, 130% e 150% da intensidade do limiar motor. A ordem das intensidades de estimulação foi pseudo-randomizada. E a fisiologia intracortical foi medida usando os protocolos de inibição intracortical curta, intracortical longa e facilitação intracortical. André, Oi. acho que aí só para situar, né, pelo que a gente está entendendo, então, para o primeiro interósseo dorsal, ele serviu como base para a estimulação, né, para se compreender o comportamento dos demais músculos. Os demais, sim. Só para que todos entendam, e aí na L, Diogo, fique à vontade para limiar motor, seria o seguinte: eu aplico um estímulo e evoco uma resposta. Essa resposta ela vai ter que ter uma amplitude específica, que arbitrariamente se define como 50 microvolts pico a pico, né? E ela é consistente em pelo menos 50% das minhas tentativas. Então, se eu aplico 10 estímulos, né, aquela resposta ela tem que ter, né, aproximadamente 50 microvolts em 50% das tentativas. O que o André está chamando ali em relação a 120% seria o seguinte: bom, então digamos, né, o meu limiar motor, né, quando eu ajusto lá a intensidade da estimulação, digamos que
a intensidade seja, porque ele dá em níveis percentuais, né? Então, digamos que o equipamento está dizendo, olha, você está usando 40% da potência máxima da máquina. Né? Então, ok. Então, se aquela potência foi a intensidade necessária para evocar essa resposta, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com 90% dela, ou seja, né, produz um decremento de 10% e estimula, ou trabalha com, como nesse caso, 10% acima, 30% acima ou 50% acima. Então, quando ele fala em 130, 110, né, na verdade é caminhando, ou no caso 110, 10% acima, ou 30% acima, ou 50% acima, ou 90%, ou seja, 10% abaixo. Então é assim que normalmente se utiliza. Né? E essas intensidades servem como referência para diferentes protocolos aí, para diferentes aplicações, né? Normalmente a gente acaba utilizando 20% acima, né? Como uma forma de garantir que você tenha mais respostas, né, dentro do seu protocolo experimental. Mas é uma questão, acho que praticamente arbitrária, né? Eu diria, não sei, né, Anaélio, Diogo? Eu acho que a definição inicialmente foi um pouco arbitrária, mas hoje é praticamente uma regra, né? Pelo menos para pulso único. Tem muito trabalho usando 110% também, mas a maior parte deles usa 120. Eu acho que ele está descrevendo esses 4 intensidades por causa dos protocolos de CF e de CISO, que vai fazer inibição e facilitação também. Então, em geral, eles variam, né? Por isso 90%. Para garantir que tem uma resposta, né? Ok, pode prosseguir? Claro, claro. Bom, na inibição intracortical curta, o estímulo de teste foi administrado isoladamente, pulso único, ou precedido por 3 milissegundos pelo estímulo de condicionamento subtraçado. Tá? A intensidade do estímulo de condicionamento foi 80% do limiar motor, né? E a intensidade do estímulo teste foi fixada em 120% do limiar motor. Na inibição intracortical longa, o estímulo de condicionamento subtraçado, né? Quer dizer, o estímulo de condicionamento com intensidade de 120% do limiar motor foi seguido 150 milissegundos depois por um estímulo teste. Então o tempo foi maior. Tá? Na facilitação intracortical, o estímulo de condicionamento com intensidade de 80% do limiar motor foi seguido 15 milissegundos depois pelo estímulo teste, com intensidade de 120% do limiar motor. Então, esses são os 3 protocolos para testar a inibição intracortical curta, a inibição intracortical longa e facilitação intracortical. Como seriam disparados os estímulos aí, tá? Para cada protocolo, 15 pulsos únicos foram intercalados aleatoriamente com 15 pulsos emparelhados. A ordem de obtenção, né, do protocolo de inibição intracortical curta, facilitação intracortical ou inibição intracortical longa foi randomizada entre os participantes. Análise dos dados. Os traços de eletromiografia foram inspecionados online durante o teste para ver se tinha algum artefato de estímulo-resposta e também se tinha ausência de atividade muscular, né, para detectar a ausência de atividade muscular, que aí o teste era interrompido. Os ensaios foram examinados offline para atividade muscular de fundo, começando 500 milissegundos antes da estimulação magnética transcraniana, e excluídos se os músculos do ombro-mão mostrassem uma atividade muscular ou mostrassem uma coativação, ou então que se não tivesse nenhuma resposta em relação ao ausência de artefato em relação à estimulação transcraniana. E variáveis MAP foram calculadas usando scripts MATLAB padronizados. Ainda na análise de dados, calculamos o início, né, do estímulo motor, o deslocamento em milissegundos, o deslocamento do MAP, tá? A área do estímulo motor, tá? em microvolts por vezes milissegundos,
amplitude de pico a pico de forma de onda média e o percentual de facilitação. O percentual de facilitação é o percentual de aumento no valor médio do sinal entre o início do MEP e o deslocamento em comparação com o sinal médio 50 milissegundos antes do início do estímulo. Diferenças interindividuais sistemáticas no tamanho do MEP foram normalizadas, definindo o seguinte: o estímulo motor do ombro do lado dominante em abdução como sendo igual a 1, e os demais valores intraindividuais em relação a esse valor. Tá? A quantidade de inibição ou facilitação de pulso pareado foi calculada com um percentual de mudança. Né? É 1 menos a razão entre o MEP condicionado, o MEP não condicionado, vezes 100. Foram feitos modelos de efeitos mistos lineares separados. Perguntamos para cada músculo do membro superior se, primeiro, se essas variáveis MEP médias, né, ou seja, a área MEP, valor de pico a pico, de forma da onda média de facilitação, se elas tinham diferença entre as posições do ombro em adução ou abdução no mesmo membro superior, quer dizer, uma análise interna, no mesmo braço. E a outra pergunta era, dada uma posição do ombro em adução ou abdução, se essas variáveis MEP tinham diferença entre o membro superior dominante ou não dominante, análise de um lado versus o outro lado, entre os lados. Bom, o extensor comum dos dedos mostrou mudanças contrastantes na excitabilidade com o ombro em adução quando comparado em abdução. Modelos separados foram estimados para cada um dos 4 músculos: extensor comum dos dedos, flexor superficial dos dedos, primeiro interosseous dorsal e abdutor curto do polegar. Porque o principal interesse era testar a mudança na estabilidade desses músculos de acordo com a posição do ombro, e não a diferença entre eles. Foram considerados efeitos fixos a posição do ombro, que seria ou em adução ou em abdução, a intensidade do estímulo, que ora era 90, ou 110, ou 130, ou 150 da resposta motora, tá? E o efeito aleatório era o participante. O termo de interação era a relação entre posição do braço e a intensidade do estímulo. Para testar os dados de pulsos pareados, o percentual de mudança do MEP devido ao pulso condicionado foi calculado. Essa forma eu já coloquei anteriormente. 1 menos a razão entre MEP condicionado e MEP não condicionado. Para testar as variáveis de estimulação transmagnética craniana de pulso pareado, se elas diferiam entre o ombro em adução ou em abdução dentro do membro superior dominante, a posição do ombro foi inserida como efeito fixo e o participante como efeito aleatório. Modelos semelhantes foram feitos para o membro superior não dominante. O alfa foi definido com 0,05, comparações múltiplas ajustadas usando correção de Bonferroni. Os valores P foram estimados por meio de testes T. Nas análises de acompanhamento para testar se a excitabilidade ou fisiologia intracortical era diferente entre o membro superior dominante ou não dominante, para as mesmas posições do ombro, em adução ou abdução, considerou-se efeitos fixos, o lado, dominante ou não dominante, a intensidade do estímulo, 90, 110, 130 ou 150, do limiar motor. Efeitos aleatórios eram os participantes. Modelos semelhantes foram ajustados para variáveis de pulso pareado, usando o percentual de mudança da variável da estimulação transmagnética craniana de pulso pareado em relação à variável de pulso único. Com o variável dependente, lado do membro superior como fixa, e participante como efeito aleatório. As análises foram feitas nesse software, no Minitab. Os resultados. Bom, nessa tabela aqui, a gente vê dados demográficos dos participantes. Lá atrás eu coloquei uma interrogação, embora eu tenha falado que são 12 participantes, nessa tabela tem 11, tá? Eu fui contar, tem 11 pessoas aí, tá? Que foram colocados. A gente percebe que são todos destros,
tá? Mas eles têm uma intensidade, um quociente de lateralidade um pouquinho diferente, tá? A idade dos participantes variou de 25 a 74 anos, com a média de 51 anos, tá? Dentro do membro superior, como é que você vai mover o membro superior de adução para abdução? Isso afeta o impulso córtico-motor para os músculos da mão? Bom, então, a primeira análise vai mostrar o seguinte. O músculo extensor comum dos dedos, ele mostrou uma diferença significativa na estabilidade, de acordo com a posição do ombro. Então, vamos lá. Extensor comum dos dedos, tá? No membro não dominante e no membro dominante, tá? No membro não dominante, ocorre uma diferença estatisticamente significativa entre na atividade na estabilidade córtico-motora do músculo extensor comum dos dedos, com o membro em adução e com o membro em abdução, tá? Então, a estabilidade é maior que o membro em adução. Por outro lado, isso no membro não dominante, tá? Já no membro dominante, a gente percebe que a atividade córtico-motora, a estabilidade córtico-motora do músculo extensor comum dos dedos, ela é maior quando o membro está em adução do que quando ele está em abdução. Ele vai explicar isso. A explicação seria a seguinte: no membro dominante, a ação do extensor comum dos dedos é muito mais importante, ele é muito mais utilizado para a maioria das tarefas, e principalmente para tarefas de preensão fina. Então, quando o ombro está em adução, o cérebro entende que ele tem que vai usar aquele membro dominante para uma tarefa bem específica. Portanto, a ativação, a excitação do músculo extensor comum dos dedos ela é mais importante, primordial para essas tarefas de preensão. Com o membro em abdução, ele já não é tão, perdão, com o membro em adução, o membro não dominante em adução, ele é menos utilizado. Ele não é usado para tarefas finas, ele é usado para tarefas de apoio. Então, a excitabilidade dele, do extensor comum dos dedos, no membro em adução, ela é menor. Tá? Mas depois ele discute isso aí também. Então, aqui já percebe uma diferença muito grande, estatisticamente significativa, tá? Na atividade desse músculo, se o ombro está em abdução, aberto, ou se ele está em adução, tá? Em relação ao tronco. E diferenças também de acordo com o lado, se é dominante ou não. No membro superior dominante, o percentual de facilitação do extensor comum dos dedos, mudança do MAP médio entre início de deslocamento em relação ao sinal da linha base médio, 50 milissegundos antes do pulso da estimulação magnética transcraniana. Mostra uma interação significativa entre intensidades de posição versus estímulo. Então, à medida que a gente aumenta o estímulo, as diferenças de estabilidade do músculo extensor comum dos dedos, elas aumentam. Se o membro está em adução, o músculo ele é muito mais excitável. O músculo, não, o córtex motor é muito mais excitável do que esse músculo se o membro está em abdução, tá? Então, o processo de facilitação, né, cortical, intracortical, ele é mais evidente quando o membro está aduzido, ou seja, significa que provavelmente o indivíduo vai usar aquele membro ali para alguma tarefa bem específica, para uma tarefa de preensão fina, então ele precisa de uma ação cortical melhor em relação ao comando do músculo extensor comum dos dedos. No membro superior dominante, bom, outros músculos aqui, né? No membro superior dominante, o abdutor curto do polegar mostra significativamente mais facilitação em adução. De novo, membro superior dominante está em adução, então provavelmente vai ser uma tarefa fina, de preensão mais importante, tá? Então, o músculo
abdutor curto do polegar mostra uma maior facilitação cortical em comparação com o braço em abdução. Tá? Todos os pontos de dados são estimados, são estimativas médias e erros padrão estimados a partir de modelos mistos. Assim, para o efeito principal significativo da posição, a média estimada do modelo reflete a área MAP média entre as 4 intensidades de estímulo em dada posição do membro superior. Os músculos intrínsecos da mão não mostraram diferenças significativas nos protocolos de inibição intracortical curta, com base na posição do ombro ou na destreza. Não houve diferença significativa, né, na facilitação intracortical ou na inibição intracortical longa nos músculos intrínsecos ou extrínsecos da mão, de acordo com a posição no ombro. O primeiro interósseo dorsal, o abdutor curto do polegar, o extensor comum dos dedos e o flexor superficial dos dedos, eles não mostraram diferenças significativas entre as posições de ombro em adução ou ombro em abdução no membro superior não dominante. Mais alguns gráficos para a gente tentar entender isso aí. Bom, ação do primeiro interósseo dorsal, músculo intrínseco da mão, tá? No membro dominante, ocorreu uma diferença estatisticamente significativa, analisando a excitabilidade. Se o membro estava em adução, maior excitabilidade, né, versus membro em abdução, menor excitabilidade. Tá? Isso no membro dominante, percebeu-se isso. Outro músculo intrínseco da mão, abdutor curto do polegar. Diferença significativamente estatística, diferença significativamente estatística entre na ação do abdutor curto do polegar no membro dominante, se o ombro estava em adução, preto, né, escuro aqui, ou se o ombro estava em abdução. Uma ação também maior desse músculo, uma excitabilidade maior desse músculo, tá? Do abdutor curto do polegar, do membro dominante, quando o ombro está em adução. Ok? Oi. Só um comentário, André. Assim, me incomoda um pouco porque ele mostra diferentes parâmetros, né, extraídos do potencial evocado motor, né? Mas, enfim, independentemente disso, o que eu acho que é bastante curioso aí, e também, claro, interessante, né, é que são músculos, por serem músculos intrínsecos, né, embora olhando a posição do membro superior, ele não evocou nenhuma mudança de comprimento desses músculos, né, que poderia, de alguma forma... Porque tem trabalhos, né, que mostram que, dependendo da postura que você adote, né, se eu pego um músculo extrínseco da mão, né, e aí mudo a minha posição, por exemplo, se eu pego os flexores, né, dos dedos, superficial profundo dos dedos, ou mesmo, né, os extensores, quando a gente muda o comprimento muscular a partir de uma redefinição do ângulo articular, isso efetivamente pode mudar, né, a estabilidade, né? Sim. Nesse caso não, quer dizer, ele mudou a posição a partir do ombro, mas a mão, a princípio, ela não foi alterada, quer dizer, não foi. Isso. a postura, ela reverberou na estabilidade córtico-espinhal desses músculos. Mas, por outro lado, né, quer dizer, a minha dúvida, eu não sei o quão sensível, né, a questão da área, né, não sei a experiência de vocês, porque a gente acaba trabalhando muito com a ideia do valor pico a pico, que também não posso dizer que seja a forma mais robusta, mas digamos, aquela mais comumente adotada, né? Então, não sei, Nael, Diogo, se alguém tiver alguma... O problema da área é que está muito sensível à morfologia do MEP, né? E comparando o músculo intrínseco e extrínseco da mão, por exemplo, quando a gente faz esse tipo de registro, você pode ter uma variação ali na morfologia, né, Marquinhos? Isso pode refletir diretamente na área.
que pode estar, aí vocês poderiam dizer assim, mas isso está associado à mudança na estabilidade, claro, vai mudar a morfologia, mas a gente não sabe, a crítica que, em geral, as pessoas colocam e que defendem, né, a avaliação pico a pico, é que ela estaria mais imune a essas mudanças de morfologia, que a gente não sabe o quanto dela está relacionada à mudança na atividade e o quanto estaria associada por outros fatores que quem trabalha com sinal biológico sabe que vários fatores podem mudar a morfologia do sinal, né, meninos? E a outra coisa também, eu concordo um pouco contigo, Marquinhos, igual aí, nessa figura que o André está mostrando, para o FDI, eles estão mostrando uma mudança, uma porcentagem da área, mas ele não está mostrando a mesma coisa para o abdutor do polegar, né? Para o abdutor do polegar. Então, assim, eu não sei, eu acho difícil de comparar. Claro que existe o efeito, né, como o Marquinho colocou, mas também são medidas diferentes. Eu acho que o que o Marquinho está chamando a atenção é para estar atento a isso, né, Marquinho? Que são coisas distintas, são parâmetros distintos. Talvez não comparando um músculo com outro, né, mas comparando dominante com não dominante dentro de um mesmo músculo, a comparação faz sentido. Agora, se for extrapolar para os outros dois, né, comparar um músculo com o outro, você tem razão. Realmente não faz sentido, são unidades diferentes aí, né? Verdade. Mas ele comparou dominante e não dominante. Ele falou que não quis comparar um músculo com o outro mesmo, não. Mas até por isso, né, já prevendo essa situação que a Ana Érica está colocando, senão não ia fazer sentido. Mas assim, pelo objetivo do trabalho, nos leva a pensar um pouco nessa questão do papel do músculo, né? Sim. De repente, Vocês né? acham, tipo, qual foi a expectativa dele ao selecionar 2 músculos intrínsecos e 2 músculos extrínsecos da mão, e músculos intrínsecos da mão com funções também específicas, né? Dentro dessa perspectiva, né? Me fez lembrar de um trabalho, tem um autor do MOGK, M-O-G-K, que ele testa a apreensão manual em diferentes posturas. Ele mantém o cotovelo, ele faz algo parecido com o que ele fez, né? Mas explora mais posturas, mas mantém o cotovelo e o punho na mesma posição. Ele só altera o ombro. E aí ele observa que minha apreensão é totalmente diferente, né? Então, imaginando, por exemplo, né, aqui, né? Os meninos que estão lá na prática, de repente vão avaliar a apreensão de um paciente pós-AVC aqui, né, nessa posição, ombro flexionado 90 graus, aqui, né, ou de um paciente qualquer, ele vai ter um desempenho. Pode ser que se eu colocá-lo na posição, né, próximo daquela definida pela Sociedade Americana de Cirurgia de Mão, talvez ele tenha um outro desempenho. Você não alterou comprimento muscular, nada, mas o desempenho ele seria um reflexo, muito provavelmente, desses mecanismos aí subjacentes à estabilidade, né? Dada a postura do ombro, enfim. Então, se ele tivesse uma tarefa motora, né, efetivamente, talvez nos desse uma pista, né? Então, será que ele teve uma redução na estabilidade do APB ali? E aí, consequentemente, também teria uma redução no desempenho manual, na apreensão? Seria interessante. Sim, com certeza. Marquinhos, em relação à posição à mudança do comprimento do músculo e posição articular, ele deixou claro que a mão e o cotovelo foram mantidos na mesma posição. Sim, não, então, mas isso é interessante, né? Você pode evocar esse fator, né? Evocar esse tipo de resposta mesmo sem ter tido uma mudança, né? Diferentemente olhando para a musculatura de ombro, mas eu acho que da mão é um músculo que não está sendo perturbado, né? Mas que está sofrendo uma influência a partir da postura do ombro. Sim, exatamente isso que a gente está vendo aqui, né? Exatamente. Desculpa, André, pode ir. Bom, dada uma posição, outra pergunta, outra observação, né? Dada uma posição do ombro, adução ou abdução, como é que é afetada a excitabilidade dos músculos da mão
pelo lado do membro superior. Bom, o extensor comum dos dedos mostrou um padrão contrastante de excitabilidade quando você passa de adução para abdução no membro superior dominante e no não dominante. O membro superior não dominante mostrou mais estabilidade em abdução, enquanto o lado dominante mostrou mais estabilidade em adução quando comparado em abdução. Deixa eu só voltar um pouquinho. Cadê? Aqui. Esse mesmo. Então, quando você analisa o extensor comum dos dedos no membro dominante, tá? Ele mostrou uma maior estabilidade com o braço em adução do que em abdução. E aí, quando você passa para o não dominante, é o contrário. Né? Então, aquele músculo que do lado dominante ele tinha uma excitabilidade maior com o braço em adução. Quando você analisa o mesmo músculo, né, com o ombro também em adução, né, porém no lado não dominante, ele tem uma estabilidade menor. Né, é o contrário. Tá? André, uma dúvida. Ele não lembro, acho que não sei se você mencionou, ele privou os sujeitos da visão ou não? Porque, né, na adução eles vão estar olhando a mão. Uhum. Né, e aí num espaço, né, a Anelic domina isso muito mais. Ele não falou nada sobre estímulo visual no trabalho. Então, parece que não muda a estabilidade completamente, né? Não, e o fato de estar aqui, né, no espaço de manipulação, né, Aneli? Você que tem essa experiência com esse tipo de experimento. Porque com o braço em adução, a mão está no seu campo de visão. Né? São duas condições distintas, pelo menos para controle de preensão. Realmente, ele não falou isso, eu procurei no trabalho, ele não falou se foi privado da visão. André, Oi. Deixa eu te perguntar um negócio. Ele fala que esse aumento da estabilidade para o extensor se deve à participação do extensor no movimento, né, na atividade que é esperado. Por isso que ele espera essa modulação aí, pelo menos para o membro dominante. E a ausência de efeito para o flexor? Não se esperava um efeito no flexor? Ele não encontrou no músculo, por exemplo, no... Não, deixa eu ver. Primeiro heterócito dorsal, né? Não, aqui no flexor não, no flexor, dedos. não encontrou. Porque tem o flexor dos dedos, tem o extensor dos dedos. A atividade, por exemplo, a justificativa é que existe a modulação por causa da participação do músculo, que é coerente. Mas não é esperado a participação do flexor? Ele não explicou por que ele não encontrou diferença estatisticamente significante na estabilidade do flexor superficial dos dedos. Porque tem uma tendência ali, né? Porque o desvio padrão é mais ou menos o mesmo para o flexor e para o extensor. Vocês concordam, meninos? E lá para o membro dominante, que eu estou falando. Só que é claro que o efeito é menor, né? A magnitude do efeito é menor. Tanto que ele não encontrou diferença estatística. Mas a direção do efeito é a mesma para o dominante. O complicado é que aí já tem outro parâmetro, é microvolts, milissegundo, isso que bagunça um pouco. Não, a direita no dominante é a área, né? A área, verdade. Área. Mas, embora pareça que tem diferença no gráfico, né, ele não considerou, ele não viu diferença estatística nos flexores. Não tem, está claro para mim que não tem. A questão não é esperado a participação do conjunto flexor, porque se a justificativa, entendeu meu ponto? Entendi. Se a justificativa para o efeito da modulação sobre a estabilidade corticoespinhal é dada para a participação da musculatura, ele tá considerando que o conjunto flexor dele seria um músculo controle, então, ou seja, não espera atividade, por isso que ele não vê efeito? Entendeu meu ponto? Entendi. Porque para você justificar o seu efeito, ele tem que ter o contraponto também, né? Concorda?
Concorda, Marquinhos? Sim, sim. É. Curioso. Curioso, ele não falou sobre, não explicou por que, se ele esperava alguma diferença, né? E por que ele não encontrou. Ele simplesmente não encontrou diferença estatística na ação na estabilidade do flexor superficial dos dedos. Não mesmo. Ok, André. Deixa eu ver aqui. Tá. Esse aqui a gente já foi. Tá. Aqui também. Ok. Ah, tá. Ó. Extensor comum dos dedos, né? E em adução e abdução, membros dominante e não dominante, tá? Então, com o membro no membro dominante, ele encontrou uma excitabilidade cortical maior e com diferença estatisticamente significativa, analisando a excitabilidade do extensor comum dos dedos entre membro dominante e o membro não dominante, que é o primeiro com braço em adução. Tá? Porém, quando ele colocou esse ombro em abdução, já não encontrou diferença estatisticamente significativa na estabilidade do extensor comum dos dedos, avaliando lados direito versus esquerdo, ou dominante e não dominante. Tá? Então, somente na adução que essa diferença se mostrou. Provavelmente porque as vias corticomotoras, as vias cerebrais já estão habituadas com esse trabalho do membro dominante mais importante nas tarefas de manipulação aí, quando quando o ombro está em adução. Tá? Já em relação ao flexor superficial dos dedos, né, tanto com o ombro em adução ou com o ombro em abdução, ele não encontrou diferença estatisticamente significativa entre lados não dominante e dominante. Tá? Não houve diferença significativa entre os lados no protocolo de inibição intracortical curto para uma determinada posição do ombro, em adução ou abdução. O extensor comum dos dedos e o primeiro interósseo dorsal mostraram diferenças significativas entre os lados, né, dominante e não dominante, na facilitação intracortical, com diferentes posições do ombro, tá? Abdução ou adução. Então, aqui, ó, nos mecanismos no protocolo de facilitação intracortical, avaliando a estabilidade do músculo extensor com um dos dedos. Tá? Se o ombro estava em adução, a gente encontrou uma diferença estatisticamente significativa, né, entre membros dominantes, maior estabilidade corticomotora, maior facilitação, um percentual de facilitação maior, do que o membro não dominante. Tá? Já em abdução, embora pareça que existe uma diferença também, ele não achou uma significância estatística aqui. Tá? Primeiro interósseo dorsal, facilitação intracortical. Então, qual o percentual de facilitação intracortical quando a gente avalia um músculo intrínseco da mão? Anteriormente, a gente avaliou um músculo extrínseco da mão, né? E agora um músculo intrínseco, envolvido na apreensão aí. Bom, com o braço em adução, ele não encontrou diferença estatisticamente significativa. Tá? Comparando a excitabilidade cortical do músculo primeiro interósseo dorsal, tá? Com o braço em adução ou membro dominante ou não dominante ou dominante. Já quando você avalia o braço em abdução, quer dizer, o braço aberto, né, uma mão afastada do tronco,
ele encontrou uma diferença estatisticamente significativa, né, na excitabilidade intracortical do interócito dorsal. Tá? A explicação é a seguinte: com o braço em abdução, tem muitos animais que, quando eles abrem o braço, eles já abrem as mãos também para tentar alcançar alguma coisa, né? Então, automaticamente, quando você coloca o braço em abdução, né, essa parte esses neurônios aí responsáveis pela extensão, né, dos dedos, de extensão curta de dedos, né, que seria os interócitos dorsais, né, eles já são ativados para abrir a mão para começar a fazer a garra. Ele não vai fazer a garra, mas ele vai abrir as mãos, abrir a mão, por exemplo, para iniciar o movimento de garra, tá? Minha ignorância aí. Tem uma técnica, eu acho que fisioterápica, né? Uma modalidade, né? Que explora talvez algo mais ou menos nessa linha. Não tem? É um Bobat da vida? Não sei. Diogo. Faço a menor ideia, meu amigo. Tô tentando imaginar. Mais na parte da neuro que eu desconheço completamente. Alguém aí. Os alunos devem saber mais de neuro. Os alunos fisioterapeutas aí, aquelas coisas de diagonal, não tem? Uma facilitação neural. Cabot, né? É que eu não sei. Diagonais funcionais, sim. Cabot é aplicável em outras áreas também. Né, Camila aí, não sei se... Por favor, se eu estiver falando bobagem. Eu acho que tem sim. Se for pensar nessa questão da aplicação em diagonais funcionais, usando esses parâmetros, questão de coativação muscular, é o Cabot que você está pensando. Então tá. Porque são muitos nomes, eu não consigo, eu não sei, não conheço nenhum. Eu já ouvi falar nos nomes, mas eu não conheço nenhuma das técnicas. Então tô... André. Bom, agora o protocolo de inibição intracortical longa, tá? Para o flexor superficial dos dedos, né? No ombro em abdução, ele encontrou uma diferença estatisticamente significativa, né, no membro dominante. Então, em relação à estabilidade córtico-motora do flexor superficial dos dedos, ele encontrou uma excitabilidade muito maior no membro dominante, tá? Do que no membro não dominante, quando o braço estava em abdução. Quando o braço estava em adução, ele não encontrou diferença estatisticamente significativa no processo de inibição intracortical. Como mudança das posições do ombro afeta a instabilidade e inibição córtico-motora dos músculos da mão? Esse estudo ele fez duas descobertas principais. A excitabilidade do extensor comum dos dedos ela é diferentemente afetada pela posição do ombro e pela preferência da mão. Estabilidade, o extensor comum dos dedos não dominante, ele vê mais estabilidade com o ombro em abdução em comparação com a adução. Tá? Extensor comum dos dedos dominante mostra o padrão oposto. Os músculos, a outra descoberta é que os músculos intrínsecos da mão, primeiro interócito dorsal e abdutor curto polegar, do membro dominante, eles recebem mais inibição intracortical curta, tá? Quando o ombro está em adução, do que comparados com o ombro em abdução. Também relatados efeitos colaterais de acompanhamento que ajudam a esclarecer descobertas dentro do braço. O extensor comum dos dedos do lado dominante mostra mais excitabilidade, lado dominante, do que no lado não dominante, apenas para o ombro em adução. A estabilidade do extensor comum dos dedos desaparece quando os braços são posicionados em abdução. O extensor comum dos dedos dominante recebe mais facilitação intracortical apenas em adução, em relação ao lado não dominante. Então, o acoplamento ombro-mão está presente mesmo em repouso e reflete as estatísticas naturais do uso das mãos. Mudanças que dependem da posição podem estar subjacentes à base neural do acoplamento funcional entre os músculos ombro-mão, importantes para os movimentos coordenados do membro superior. Encontramos um aumento da estabilidade do extensor comum dos dedos, um músculo do membro superior importante para a abertura da mão, com o ombro
em abdução no membro superior não dominante. A abdução e elevação do ombro com abertura da mão, modulada pelo extensor comum dos dedos, é fundamental para o comportamento de alcançar, para agarrar alguma coisa. Um movimento de alcance apenas. Para roedores, para primatas não humanos e para humanos. Extensores do punho e extensores dos dedos recebem preferencialmente colaterais de neurônios corticais motores que inervam abdutor do ombro e extensores do cotovelo. São sinergias funcionais abrangendo os músculos do ombro-mão, especialmente para comportamentos naturais, como estender a mão para agarrar algum objeto. O aumento da excitabilidade do estado de repouso do extensor comum dos dedos durante a abdução, em comparação com a adução, pode refletir um estado de prontidão ou uma solução de baixo limiar para ativação do extensor comum dos dedos durante o alcance, semelhante aos padrões de ativação de ombros e músculos da mão para alcançar e agarrar. O membro superior dominante mostrou maior estabilidade do extensor comum dos dedos no ombro em adução em relação ao ombro em abdução. Por que se espera esse resultado? Porque um resultado desse no extensor comum dos dedos dominante é ao contrário do achado no lado não dominante. Eles observaram um efeito de interação significativo entre as intensidades de estímulo e a posição do ombro. E o membro superior dominante, ele vê significativamente maior percentual de facilitação em adução apenas nas maiores intensidades de estímulo, o que possivelmente impulsiona o efeito geral de excitabilidade maior em adução no lado dominante. Acreditamos que essas diferenças como o extensor comum dos dedos é controlado de forma diferente no membro superior dominante em comparação com o não dominante, isso pode surgir devido a estatísticas naturais de movimento, ou seja, os padrões de uso preferidos. Por exemplo, o membro superior dominante ele é usado para alcançar ou agarrar fora do espaço de trabalho e também ele atinge preferencialmente contralateralmente, especialmente com o aumento da complexidade da tarefa. Ele é preferido para tarefas de precisão dentro do espaço de trabalho. Já o membro superior não dominante, ele atua principalmente no mesmo lado, ipsilateralmente, para tarefas de alcance mais simples, ou então em colaboração com o membro dominante, dentro do espaço de trabalho, apenas para estabilizar objetos. O extensor comum dos dedos contribui não só para a mão abrindo durante a apreensão, mas também estabilizando o punho e as articulações metacarpianas para permitir tarefas de precisão realizadas pelos dedos, que são normalmente executadas dentro do espaço de trabalho, com o braço em adução, mais frequentemente pelo membro dominante. O extensor comum dos dedos do lado dominante mostrou maior excitabilidade do que do lado não dominante, mas apenas para o ombro em adução. Ou seja, o cérebro já está interpretando que ele vai fazer um trabalho ali. É importante. A diferença entre esses lados desaparece se a gente coloca os ombros em posição de abdução. Pesquisadores já encontraram um efeito semelhante nessas posições dos ombros no extensor radial do carpo. O extensor radial do carpo é sinérgico para o extensor comum dos dedos e contribui para estabilizar e estender o pulso como quando os dedos estão envolvidos. Tá? Essa diferença de hemisfério esquerdo e direito está distribuída entre metades direita e esquerda do espaço de trabalho do membro superior? No geral, nossas descobertas sugerem que essas mudanças em repouso das excitabilidades musculares podem refletir as estatísticas naturais dos movimentos do membro superior, que por sua vez pode surgir bem como moldar sinergias funcionais inatas para comportamentos coordenados do membro superior. No membro superior dominante, encontramos um aumento significativo na inibição intracortical curta, seletivamente nos músculos da mão, nos músculos intrínsecos da mão, em adução, em comparação com a abdução. Oi. Não, André, pode continuar. É só a Fernanda que se despediu. Inibição intracortical curta, via receptores tipo GABA, ajusta essa excitabilidade córtico-motora, principalmente para o controle fracionado, que requer uma inibição seletiva para minimizar a coativação motora aberrante. Maior inibição
intracortical curta nos músculos intrínsecos, músculos da mão, né, do lado dominante em adução, em comparação com a abdução, pode refletir esse substrato neuromuscular envolvido nas tarefas de precisão, mesmo em repouso. Notavelmente, tarefas de precisão são realizadas com mais frequência pelo membro dominante dentro da área de trabalho do que fora dela. Assim, músculos extensor como o dos dedos mostraram diferenças significativas nas áreas MEP em adução, ou seja, lado dominante com maior área MEP do que o lado não dominante. Mas essa diferença entre os lados desaparece quando os lados dominante e não dominante são comparados com o ombro em abdução. Então passa a não ter importância, porque o cérebro interpreta que não é uma tarefa mais de precisão. Observamos uma posição semelhante, diferenças laterais dependentes, né, no primeiro interósseo dorsal e no flexor superficial dos dedos, dos mecanismos de inibição intracortical longa. Os resultados sugerem que as excitabilidades musculares são intrinsecamente governadas por múltiplos fatores e não são uma representação estática dos circuitos do sistema neuromotor. O acoplamento funcional entre músculos parece surgir dinamicamente, dependendo, pelo menos em parte, da posição do membro superior e das estatísticas naturais de padrões de uso do membro, ou seja, como que o cérebro vem usando aquele membro ao longo da filogenia, né? Efeitos de substratos potenciais no acoplamento ombro-mão. Os receptores de pele e articulações são conhecidos por mediar essas estabilidades musculares por meio de circuitos reflexos ou próprios espinhais. O contato da pele com a estrutura de suporte foi consistente entre os braços e posturas do membro superior, descartando esses receptores aferentes como mediadores. E a aferência de receptores articulares pode ter contribuído às diferenças de estabilidade musculares. No entanto, observamos diferenças entre os lados dominante e não dominante para as mesmas posturas, sugerindo que a aferência articular pode não ser uma influência única na excitabilidade das mãos. As limitações do trabalho testaram uma amostra pequena de 12 indivíduos com idade de 25 a 74 anos. Essas descobertas deveriam ser reproduzidas em uma amostra maior, particularmente devido à variabilidade inata dentro dessas medidas de potencial motor evocado, de estimulação magnética transcraniana. Outra coisa que tem que ser considerada é que a idade foi bastante variada, né? E essa inibição intracortical mostra mudanças de acordo com a idade. Então, a inibição intracortical no indivíduo de 25 anos é diferente do indivíduo de 50 a 74 anos. Estudamos indivíduos que mostram preferência em ser destros, para preservar uma certa homogeneidade, dados os outros fatores incontroláveis que poderiam aumentar a variabilidade inata de dados neurofisiológicos. Mas estudos futuros devem se concentrar em medidas de desempenho sistemáticas de preferência de mão esquerda e mão direita, com medidas de estimulação magnética transcraniana para delinear a extensão nesses padrões do uso da mão, como que eles interferem nos mecanismos do acoplamento ombro-mão. Gente, obrigado pela paciência. Desculpa a demora intensa aí, tá? Deixa eu ver como é que eu faço para fechar aqui. Mas deu tudo certo, André. Tranquilo, o computador aguentou até o final. Ok. Marquinhos, seu áudio está fechado. Estou falando aqui. Desculpa, obrigado. Não, foi ótimo, André. É que assim, é um artigo difícil, assim, tem, né, essas questões de inibição intracortical não são assim, muito simples, né? Mesmo a gente, né, Anaeli, eu não tive ainda experiência com esse tipo de protocolo, então, a Anaeli eu imagino que também não sei. Né? Então, mas eu acho que a mensagem, né, geral é que a questão da dominância, ela pode definir, né, mudanças na estabilidade, e isso eventualmente, né, seria muito legal se a gente tivesse uma medida de desempenho ali que fosse de preensão, alguma coisa, né, e que, portanto, ali poderia corroborar esses achados, né, então você tem um aumento de estabilidade, melhora a minha apreensão do meu lado dominante, né, porque eu estou em adução. Então, isso é muito, assim, tem um resultado prático bastante interessante, mas é um artigo longo, né? Bastante longo.
enfim, né, eu acho que tem o seu valor, apesar deles terem misturado lá uma série de parâmetros, né, que foram extraídos, eu acho que no geral bastante interessante. E difícil, André. Então, assim, até para o seu trabalho, né? Você está experimentando com seus pacientes diferentes posturas, que vão desde a abdução até a adução, né? Os seus pacientes estão experimentando exatamente isso. Então, essa variabilidade no sinal, claro, não só decorrente da tarefa, elas podem eventualmente acontecer até a questão do desempenho mesmo, né? Será que o desempenho do lado dominante dos seus pacientes vai ser, digamos, o mesmo se comparar, né, com pacientes eventualmente com o mesmo grau de lesão, enfim. Então tem existem paralelos bem interessantes aí, né? Fica à vontade, Nélia. Eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, André, parabéns pela apresentação. É um trabalho, eu acho que tem um super relação com o que você está fazendo, com a sua prática também. É um trabalho super recente, né? Numa revista boa. Então, acho que só isso já vale muito a discussão. Então, acho que foi super válido, assim. E eu acho que, pensando um pouquinho nisso que o Marquinhos estava falando, eu acho que é um trabalho para ficar assim na sua cabeça, quando você estiver olhando o sinal de EMG, o sinal de força dos seus pacientes. Pensando, por exemplo, só no membro dominante, ou então no membro que o indivíduo tem a lesão, ou então, se os pacientes forem crônicos, pensar no membro que ele, embora não seja o membro dominante dele, mas ele usa. Então, tem que pensar em várias possibilidades quando estiver olhando o sinal de EMG dele, e muito provavelmente, se a gente identificar um padrão, ou se a Silvânia já identificar uma coisa bem geral, a pergunta que a gente pode se fazer é se isso vai ser traduzido pelo nível de estabilidade com base na discussão que você trouxe hoje. Então, acho que é super válido. E é bom pensar, embora a gente, né, Marquinhos, trabalha com TMS, é uma coisa que a gente pensa pouco, eu, pelo menos, você não, mas eu, pelo menos, a gente não se preocupa muito com a postura, né? A única coisa que a gente sempre se preocupou é garantir que a postura dos nossos voluntários fosse sempre a mesma para todos os indivíduos, para garantir padrão, mas isso é super pertinente, tanto do ponto de vista experimental, quanto do ponto de vista prático mesmo, do que isso pode traduzir em termos de modulação e de ativação mesmo da estabilidade córtico-espinhal. Acho super pertinente a discussão, muito legal. Parabéns mesmo pela apresentação. Eu vou ter que me retirar do cenário daqui a uns minutinhos. Muito obrigada a vocês, muito boa tarde para todos vocês, que eu não vejo mais essa semana, bom fim de semana, mas eu encontro com vocês muito nessa semana. Obrigado, né? Tchau, tchau, obrigado, um beijo. Não, fiquei só pensando também, né, como resultado prático, será que a gravidade da lesão pode criar um resultado mais assimétrico em termos de desempenho manual? Isso que a Nelly falou, né? Guarda esse trabalho na sua cabeça, porque ele pode ser que ele mostre maiores perturbações do ponto de vista não só de recrutamento muscular, né, na eletromiografia, mas eventualmente na própria apreensão, né? Então tem uma conexão legal aí com o seu trabalho, sem dúvida nenhuma. Diogo? Nada a completar, não. Acho que vocês já trouxeram bastante informações significantes, ainda mais uma área que eu estou mais, assim, fiquei prestando muito mais atenção na análise estatística com o modelo linear misto que ele usou, do que efetivamente com os parâmetros fisiológicos que não domino tanto. Mas muito, muito legal mesmo. Eu achei interessante esse trabalho porque ele mostra a versatilidade do cérebro, né? A complexidade do cérebro. Que você pega um músculo e verifica que, de acordo com a posição de uma articulação proximal, ele vai interferir na ação do músculo distal. E se a gente transpõe isso para o meu trabalho, por exemplo, Sim. você fica pensando, nossa, o que acontece com os mecanismos de excitabilidade cortical durante uma tarefa? No início da tarefa você tem um tipo de mecanismo, no meio tem outro, no final tem outro, né? Então,
quando você analisa o movimento, a ação de um músculo, ele pode estar sofrendo diferentes ações, diferentes modulações cerebrais de acordo com a posição do braço e também de acordo com a posição, se é membro dominante ou não dominante, e também se tem lesão ou não no ombro. Pois é, exatamente. Então são múltiplas variáveis todas interferindo. Você vai apertar a mão dos seus pacientes já pensando, né? Você aperta a mão direita, aperta a mão esquerda, você já começa a já. Isso aí serve para a gente fazer coro, né, e perceber de que as relações de movimento elas não são tão lineares quanto a maioria das pessoas levam em conta nos seus tratamentos, né, pensando que uma ótica puramente cartesiana linear levaria a esse tipo de resultados, né, quando na verdade são múltiplos fatores que interagindo aí geram isso que a gente está vendo. Que legal. Valeu, André, muito obrigado. Show de bola. Agradeço. Foi excelente. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Hoje não conseguimos ser britânicos, né? Mas a apresentação foi muito boa, André, bastante longa. Então, assim, a gente agradece de verdade que, embora tenha, né, Murphy estivesse tentando perturbar, né? No final deu tudo certo. Então, gente, obrigado e parabéns, André, obrigado a todos pela presença mais uma vez, pela paciência. A gente, então, se encontra na próxima semana. Um grande abraço a todos e um ótimo complemento de semana. Tchau, tchau para todos. Boa tarde, Parabéns, valeu. André. Tchau, Boa tchau. tarde. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.